Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Vamos iniciar mais uma unidade de estudo aqui na disciplina de Estágios Supervisionados, Espaços Pedagógicos e Culturais, ministrada pela professora Ana Ubara. Vamos falar hoje sobre unidade de conservação. Irei cumprir mais uma etapa aqui com vocês do meu estágio supervisionado. Então, é um conteúdo bem bacana assim, para a gente discutir, importantíssimo, né, também. Vou disponibilizar a gravação da aula juntamente com os slides. Estarei à disposição pelo WhatsApp, também por e-mail, né? Para vocês me contactarem caso precise tirar alguma dúvida. Então, dando prosseguimento aqui no slide 2, nós temos a sequência da aula, né? O que queremos abordar sobre unidades de conservação. Então, primeiramente, né, eu irei apresentar para vocês algumas, né, aliás, as primeiras unidades de conservação nacional, falando no contexto nacional, também no contexto internacional. Irei falar também um pouco sobre as unidades de conservação e a sua relação com a educação ambiental, como que foi importante na educação ambiental quando se fala ali de unidade de conservação, de preservação e conservação de meio ambiente, né? Iremos também falar um pouquinho sobre a definição, os objetivos e a composição do SNUC, né, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. É uma lei muito importante quando a gente fala de unidade de conservação, aí que nos orienta bastante. Então, praticamente todas as informações que eu tenho aqui da aula sobre unidade de conservação é embasada, é direcionada por essa lei, né, pelo SNUC. E também irei fazer uma breve apresentação e caracterização das principais unidades de conservação do Brasil. É importante a gente conhecer nessas unidades de conservação para a gente poder conservar, preservar, pensar em medidas aí de como que a gente pode colaborar com o meio ambiente. E para nós, como professores também, como educadores, a gente pode estar utilizando essas unidades de conservação como um espaço de educação não formal, né, para fazer visita com nossos alunos e aprender sobre educação ambiental, né, sobre o meio ambiente, sobre a relação homem-natureza e assim por diante. Então é muito importante a gente aprender, né, a gente conhecer algumas, não dá para, claro, abordar todas porque são muitas. Que bom, né, que no Brasil são muitas unidades de conservação, poderia ser mais, é necessário ter mais, mas a gente já tem bastante unidade de conservação e que são ótimos lugares também para a gente visitar, né? Alguns com bastante restrição para fim de preservação, de conservação, mas muitas a gente pode visitar e conhecer, né? Como eu disse, conhecer para preservar, conservar, né? E exercer educação ambiental também. Então aqui nesse slide, né, primeiramente aqui eu estou falando um pouco sobre o surgimento das unidades de conservação. A gente pode falar do surgimento desde a época da Idade Média. Né? A gente já via, de certa forma, um isolamento ali, né, das unidades de conservação. Não com esse nome, claro, né, mas com isolamento de matas, né, principalmente pelos nobres. E a gente vê assim que o contexto ali é bem diferente o contexto desse isolamento dessa mata pelos nobres. É bastante diferente, né, da conservação e preservação que nós temos hoje das unidades de conservação. Então, nós tínhamos lá na Idade Média de certa forma, um isolamento de mata feita pelos nobres, né, pelos reis e por outros nobres, com o fim da caça, né, da caça desportiva. Então, nós tínhamos era uma terra privada, né, uma mata privada, que tinha esse fim, né, da caça desportiva, principalmente. Então, a gente via uma certa conservação de espécies, né, como do cervo, do javali, porém a gente sabe que essas são espécies assim que eram utilizadas nas caçadas, né? Então, também outro contexto que a gente consegue observar também nesse início de conservação, de certa forma, né, pelos nobres dessa mata, desse isolamento de mata, seria também para fins lucrativos, né, já que as outras pessoas, né, não poderiam estar utilizando essa mata, né? Então a gente consegue observar assim um contexto de muitas punições, né, financeiras, vamos dizer assim, né, àquelas pessoas que de alguma forma tentavam utilizar essas reservas, enfim, né, como a gente pode chamar esse isolamento de mata que tinha
ali, né, essas terras privadas dos nobres. Então, a gente tinha um contexto assim de punições até físicas, né? Mas também a gente tinha punições financeiras. Então, quem queria usar, né, a mata para pastorear, para fazer uma cerca, para extrair, né, um alimento da mata, para o próprio plantio, né? A gente tinha de certa forma uma punição, né? Existiam os fiscais que punia financeiramente, tinha que pagar alguma multa para poder, porque acabou invadindo essa propriedade privada, né? Então a gente tem assim esse contexto inicial de como que a gente pode dizer assim, né? Como se fossem as primeiras florestas, as primeiras matas, né? Preservadas ali, tá? Mais adiante, né? Alguns séculos depois, a gente tem deu origem, né? Surgiu a primeira unidade de conservação no contexto internacional, né? A gente vê ali nos Estados Unidos a formação da primeira unidade de conservação, que é o Parque Nacional de Yellowstone. Então, surgiu justamente no contexto, de certa forma, exploratório do meio ambiente, né? Com o avanço da sociedade, de construções, né? Da expansão urbana. Então, a gente vê também, de certa forma, né? Que aliado a esse contexto de expansão também há, de certa forma, uma degradação ambiental para poder se construir, né? Então, a gente vê também uma certa degradação do meio ambiente nessa época, né, também, para questões agrícolas. Então, pensando nisso, né, pensando no grande valor desse parque, né, não só em relação à mata, porque se a gente for observar nesse parque existe uma grande biodiversidade de seres vivos, né, de animais, e também de plantas, né, a própria mata, mas a gente vê assim um parque assim, né, que ele foi feito de certa forma, né, surgiu em cima de caldeiras, né, vulcânicas. Então ele é bastante famoso, né, por questão das fontes termais, dos seus geysers, né. Então a gente sabe que são fenômenos raros, né, então não tem em todos os lugares, então tem que se preservar mesmo, né. Então a partir desse pensamento, né, dessa forma, né, desse objetivo, né, de preservar essa área, né, que tem, né, esse grande valor, que até hoje, né, é bastante visitada por pessoas do mundo todo, é que se criou, né, o primeiro parque, o Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, em 1872. Só que a gente viu assim, né, que depois da criação desse primeiro parque, houve uma expansão da criação de outros parques, né, de outras unidades de conservação na modalidade, na categoria de parque, né, e de reservas também em todos os territórios aí do mundo afora, né? Então a gente vê assim que há de certa forma assim um avanço muito grande, né, desde essa década aí, né, desde esse século de 1872. Mais adiante um pouco a gente já vê, né, nessa terceira parte desse slide aí já algo por volta de 1970. A gente sabe que desde a primeira metade, principalmente, né, do século XX, a gente vê assim grandes avanços do ser humano, né, do homem em relação à natureza, grandes avanços científicos e também avanços tecnológicos. Então, nesses avanços científicos e tecnológicos, que para o ser humano foi muito bom, né? A gente sabe que a gente também acabou tendo bastante implicações na natureza, né? Teve bastante implicações sociais, a gente sabe disso que com os avanços, com a industrialização, com a criação, né, de armamentos bélicos, a gente teve também, né, uma grande implicação social em relação a tudo isso, né? Teve os aspectos positivos dos grandes avanços científicos e tecnológicos no decorrer da história, mas a gente sabe também que houve uma grande implicação social, né, com destruição. A gente sabe da história de Hiroshima e Nagasaki, né, por exemplo, no Japão, né, de cidades destruídas. Então a gente vê assim que juntamente com a evolução, com o avanço científico e tecnológico, a gente vê também de certa forma uma implicação social muito grande, né, com aspectos negativos de todos esses avanços. E também em relação ao meio ambiente não seria diferente, né? Nós também com esses avanços científicos e tecnológicos também trouxe também bastante degradação ambiental, como a gente vê algumas figuras aí nessa terceira parte aí do slide.
tivemos uma grande degradação no ambiente quando a gente fala em relação nos recursos naturais, né, em relação às florestas, por exemplo, no desmatamento, né, justamente pelo que a gente já comentou sobre a questão de ter que ter territórios, né, para a expansão urbana, para as construções, né, humanas, mas também a gente precisou para a questão agrícola. A gente sabe que a gente precisa, né, bastante e produzir bastante alimento, né? Precisamos de uma área grande para a questão agrícola, mas a gente sabe também da grande degradação ambiental que houve, né, a partir dessa necessidade também humana, né? Então a gente sabe que a gente precisa, de todas as formas, a gente precisa utilizar os recursos naturais. A questão é que a gente começou a utilizar e a degradar muito mais do que, de certa forma, preservar. Então, aí veio uma grande dificuldade para nós, né? Porque nós, de certa forma, a gente depende desses recursos naturais. Então, a gente vê assim que com os avanços da ciência e da tecnologia, também a gente veio por volta da década de 50, de 60, de 70, né? Com os avanços aí, né, principalmente no ramo industrial, a gente vê também a grande poluição ambiental, a grande degradação ambiental aí que trouxe grandes preocupações em relação ao meio ambiente. Então, a partir dessas preocupações, a gente vê uma mobilização de grupos contraculturais, né, contra a cultura no sentido assim do sistema mesmo capitalista da época, né, que é vigente até hoje, que a gente sabe que a gente tem uma cultura materialista, então a gente acaba priorizando bastante o ter, né, em detrimento aí do ser. A gente sabe que a gente quer ganhar ao humano, né? A gente, que eu falo em relação ao ser humano, né? Ele busca vantagens, busca, né, a questão capitalista, né, a questão financeira, e às vezes até acima das questões éticas, de valores, né, e de questões ambientais, como a gente está vendo nessas figuras. Então, a partir dessas implicações observadas pela sociedade, grupos, né, pacifistas, contraculturais, começaram a ter já a manifestar, né, uma atenção em relação a tudo isso e também manifestar, protestar, né, em relação a tudo isso. Então, juntamente com esse protesto, com essa movimentação de grupos contraculturais, surge também um movimento em relação à educação ambiental, né? Uma mentalidade em relação à educação ambiental. Então, a gente pensa às vezes que a educação ambiental surge, né, como uma área da biologia e, enfim, de uma área relacionada à educação especificamente, né? Mas não, surgiu essa preocupação de educação ambiental surgiu, na verdade, por movimentos sociais, né? Aí da década de 70, mais ou menos. E não só, bom, nós tivemos, né, essa questão dos movimentos sociais, né, que deram origem aí, de certa forma, às discussões relacionadas à educação ambiental, e também nessa década, né, de 1970, pensando em tudo isso que já se foi falado, né, sobre as implicações sociais e ambientais, né, das ações antrópicas, né, aí o que aconteceu também, né? Que houve, de certa forma, manifestação também da Organização das Nações Unidas, né, da ONU, que de certa forma, né, os países se reuniram para começar a refletir, a pensar em uma educação ambiental também, né? Para mudar esse contexto, justamente esse contexto de exploração demasiada aí da natureza. Então a gente vê assim, né, que no decorrer da história, né, a partir de 1900, na verdade a partir de 1965 a gente já começa as primeiras discussões sobre educação ambiental. A gente vê, por exemplo, né, em 1965, na Universidade de Keele, né, no Reino Unido, a gente já vê assim uma certa preocupação em relação às questões ambientais, só que a educação ambiental era tratada de forma muito superficial ainda, né, com um olhar muito simplista sobre educação, sobre o meio ambiente, de tratar a educação ambiental de forma muito conservadora, né, sem falar, sem se discutir, sem ser refletidas as questões sociais, né, justamente implicando, né, na questão ambiental. Então era algo muito voltado para a conservação, mas um ambiente muito distante do ser humano, né? Como se fosse possível a gente tratar do meio ambiente sem tratar também das relações com a sociedade. Então nós tivemos aí em 1965, né, essa primeira manifestação sobre educação ambiental, mais especificamente, né,
aí liderado pela ONU, né? Nós tivemos várias conferências, encontros, congressos, fóruns, que a gente pode observar aí nos slides aí, uma certa organização e manifestação para que houvesse, né, de certa forma, um mover aí em relação à educação ambiental. Então a gente vê em 1972 já uma manifestação, né, com a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, né, a Conferência de Estocolmo, que aconteceu na Suécia. Então a gente já vê que aqui a gente já começa a observar já um tratado diferenciado de educação ambiental, já observando justamente as implicações sociais, a implicação do ser humano com a natureza, né? Um pouco mais adiante a gente vê em 1975 já uma educação assim, ambiental, de certa forma, uma manifestação assim, uma sugestão, se é que eu posso dizer isso, né? Uma sugestão de educação ambiental mais voltada assim para ser tratados nas escolas, né? Nas universidades, no contexto educacional. Pensando nesse modelo ainda, né, de capitalista que a gente está vivenciando, né, até essa década, vivenciamos até hoje, né, claro, com certeza, mas a gente pode observar assim também que, principalmente na década de 1970, a gente viu assim, né, que houve uma acentuação, de certa forma, desse capitalismo, né. Então, a gente já começa a observar já uma certa preocupação também de como que se vai tratar essa educação ambiental na educação, né? No contexto educacional, como que ela vai ser abordada. Então, a gente vê aí uma conferência muito importante, né, que aconteceu, a primeira conferência intergovernamental, né, de Tbilisi, em 1977, e ela traz alguns pontos muito importantes, porque ela a partir dessa conferência, né, se estabeleceu alguns aspectos, como por exemplo a abordagem interdisciplinar da educação ambiental, né? Porque até então a gente via assim uma imagem muito, vamos dizer assim, cartesiana, né, da educação ambiental, uma imagem assim que a gente é muito compartimentalizada, né, ali o conhecimento sobre educação ambiental. Até hoje, na verdade, a gente tem de certa forma, essa mentalidade, né, de se conceber a educação ambiental como algo disciplinar, né, principalmente em relação à biologia, né, a gente vê assim, principalmente nas escolas, eu como professor de educação básica posso falar sobre isso, né, que às vezes quando se fala de educação ambiental, geralmente se coloca, né, sob responsabilidade do professor de ciência ou do professor de biologia, para que se resolva, para que se faça projetos, para que se trata desse tema, né, a gente vê que não tem como resolver um problema ambiental somente com os conhecimentos de biologia, de ciência, né? A gente sabe que vai muito além de tudo isso, né? A gente precisa assim, de um conhecimento interdisciplinar. Por isso, né, que essa conferência de Tbilisi, né, foi tão importante, porque ela estabeleceu essa interdisciplinaridade da educação ambiental, né? E outros aspectos também, né, sobre... ela estabeleceu também a necessidade de se abordar a educação ambiental no ensino formal, mas também como uma educação não formal, né? Em espaços não formais, como a gente falou já nas aulas passadas, né? Dos museus. Agora a gente está falando das unidades de conservação, né? Que é um espaço propício para a gente trabalhar a educação ambiental também, né? Um pouco mais adiante, né? A gente pode tratar aí, né? De forma mais resumida aí na conferência que teve aqui no nosso país, né? Na Rio 92, a gente vê assim várias estratégias, né, voltadas para a educação, principalmente educação básica, né, a partir dessa conferência. A gente vê, por exemplo, né, a Agenda 21, a Carta da Terra, o Tratado de Educação Ambiental, né, para sociedades sustentáveis. Então, assim, a gente vê assim, a criação de muitos materiais, de estratégias de ensino, né, voltado para a educação básica, principalmente, né, ali na Rio 92. Um pouquinho mais adiante, a gente vê algo muito importante no nosso país, né, vou falar aqui mais especificamente no nosso país, que foi algo, assim, um direcionamento, né, uma lei específica, né, para a questão de educação ambiental, que é a PNEA,
uma política, né, voltada para a educação ambiental, porque até então era trabalhar a educação ambiental, mas em relação ao meio ambiente mesmo, né, que tratava o Ministério do Meio Ambiente. Não tínhamos uma lei específica, né, mas agora, a partir de 99, né, foi criado, né, essa lei, o PNEA, né, que é a Política Nacional de Educação Ambiental. Então a gente tem agora leis próprias regendo ali sobre educação ambiental, e que foi muito importante, né, porque ela trouxe assim a obrigatoriedade de se tratar a educação ambiental tanto na educação básica quanto no ensino superior. A gente sabe que um pouquinho mais adiante, né, já em 2012, a gente tem uma nova diretriz voltada para a educação ambiental também, que traz essa forma, não só reforçando, né, reforçando o contexto de que há necessidade de abordar a educação ambiental na educação básica superior, e também de forma transversal, não somente em uma disciplina, já né, que ela tem que ser abordada de forma interdisciplinar. Não tem um porquê, né, que a gente ter abordagem só disciplinar, né, abordagem só em uma única disciplina. Mas então essa diretriz de 2012, né, traz essa questão da necessidade de ser abordada nessa educação ambiental de forma transdisciplinar, né? E então é um resumão assim que eu trouxe para vocês, né, das conferências aqui desse contexto da educação ambiental, que é muito importante, né, porque a educação ambiental, um dos objetivos é essa conservação, essa preservação das unidades de conservação, e como conservar tudo isso, né, sem a gente ter essa educação ambiental, sem essa mudança de postura nossa, né, principalmente em educação ambiental, falando no contexto assim de uma educação crítica, né? Não uma educação ambiental de forma conservadora, como a gente vai ver, mas de forma mais crítica. Isso é muito importante, né? Importantíssimo para a gente preservar a natureza de forma geral, e principalmente quando a gente fala de unidade de conservação, tá? Então a gente vê assim o surgimento das unidades de conservação juntamente com o contexto de surgimento da educação ambiental, né? E a gente está falando de educação ambiental, né? A gente tem aqui algumas vertentes, né, que fala sobre algumas concepções trazidas aqui por alguns autores, né? Essa figura, no caso, foi retirada de Boita, Brandão e também Simões. Mas eles trazem 3 conceitos sobre educação ambiental muito, muito importantes para nós, né? Na verdade, a gente diz que são macro tendências, né? Essas 3 macro tendências foram retiradas do trabalho de Layargues e também de Lima. Essas 3 macro tendências, na verdade, elas são concepções assim voltadas para o contexto político-pedagógico, né? Sobre educação ambiental, que é uma forma assim de que como que está sendo tratada a educação ambiental no meio educacional. Então, a forma como a gente concebe, né, como a gente entende meio ambiente, como a gente entende natureza, também é importantíssimo, né, a gente ter a visão de como que a gente entende tudo isso, porque vai refletir também na nossa prática, né, na sala de aula e assim por diante. Então, a gente tem 3 macro tendências aí, né, segundo esses autores. A gente tem a tendência conservadora, a pragmática e também a tendência crítica. Todas elas são muito importantes, mas a gente vai ver assim, qual que é a diferença de cada uma, né? Primeiramente, a gente tem a concepção conservadora, que é uma concepção assim, que foi bastante trazida, né, desde o início da educação ambiental, que é aquela postura, né, aquele entendimento de meio ambiente como natureza. Então a gente vê assim nesse tipo de concepção, a gente vê muito assim a concepção de trazida da fauna, a natureza, né, fauna, flora. Então quando, por exemplo, né, a gente traz, né, essa concepção aqui conservadora de meio ambiente, a gente acaba que descartando as implicações sociais no ambiente, né, no meio ambiente. Então a gente acaba tratando o meio ambiente assim só as questões físicas
da própria natureza, né? Não inclui o ser humano ali no contexto natural e, portanto, né, de implicações sociais. É um contexto que a gente sabe que a natureza implica na sociedade, mas também a sociedade implica na natureza. Então, quando a gente tem essa visão, né, conservadora de meio ambiente, a gente acaba descartando o social. Então, é uma concepção assim que dificilmente gera, né, vai gerar aí uma transformação, uma educação ambiental eficaz, né, uma transformação da postura aí das pessoas. Então, a gente vê, por exemplo, né, quando a gente pede para desenhar, alguns trabalhos trazem isso, né, quando a gente pede para uma pessoa que tem uma concepção conservadora sobre o meio ambiente, a gente pede para ela desenhar, fazer um desenho sobre a natureza, geralmente ela coloca, né, alguns animais, as plantas, é claro, o sol, né, os recursos também, né, bióticos e abióticos ali, só que não inclui traços, né, do ser humano, né, como por exemplo uma escola, uma casa, o próprio ser humano, um carro. Então a gente vê assim que realmente as pessoas que têm essa concepção conservadora, elas acabam que deixando de lado ali a questão social. Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, um trabalho com trilhas, né, levar os alunos, um grupo de professores, né, para fazer uma trilha. Então a gente vê assim que quando se tem essa concepção conservadora, a gente vê assim que há um grande destaque, uma relevância assim dos aspectos ecológicos, assim, vamos dizer assim, né? Então a gente vê muito que há um destaque, né, nas discussões sobre educação ambiental ali, né? A gente vê um destaque muito da fauna e da flora, né? Então se trabalha ali as questões do ambiente mesmo e a sua relação com o ser humano, tá? A segunda visão que a gente tem aí, né, a macro tendência sobre educação ambiental, é a pragmática. A pragmática, ela traz já uma concepção de meio ambiente assim, mais voltada para recursos, para a extração dos recursos, ver o meio ambiente como um recurso útil ao ser humano. Então, assim, acaba que, de certa forma, nessa visão pragmática, colocando o ser humano acima do meio ambiente, né? Então, aqui também se descarta essa relação natureza e ser humano, né? Traz essa concepção do ser humano como superior, né? E traz bastante uma visão, assim, utilitarista do meio ambiente, né? O ambiente é tratado, a gente tem muita ideia de sustentabilidade aqui, muito forte, só que é uma sustentabilidade no sentido assim de preservar, porque eu preciso do ambiente, né? Então é por isso que eu tenho que preservar, porque eu preciso fazer extração, eu preciso de alguma forma, né, produzir remédios a partir do meio ambiente. Então eu tenho essa visão de utilitarista do meio ambiente, então por isso eu tenho que preservar esse meio ambiente. Então essa é a visão que nós temos pragmática. Então é uma visão, por exemplo, assim, que não vai no cerne da questão, né, das implicações sociais, como a gente tem discutido, né? Então, a gente não vê o problema ambiental como um todo, a gente vê ele de forma fragmentada e, portanto, né, aqui as medidas que é utilizada aqui, né, de sustentabilidade e de gestão ambiental aqui, ela é no sentido paliativo e não assim para resolver realmente a questão. A gente vê, por exemplo, aqui, né, a gente pode citar como exemplo, quando a gente utiliza aquela questão dos 3 R's, dos 5 R's, agora a gente tem 8 R's e assim por diante, tem tanto R's agora que a gente utiliza, né? Então a gente vê assim, quando a gente trabalha essa questão dos R's, a gente trabalha para a questão, por exemplo, do lixo, né? A gente trabalha no sentido assim, né? A gente sabe que existe um grande consumo, por isso que existe bastante lixo, né? Geração de lixo, mas porém a gente não trabalha o consumo em si, né? O problema desse consumo de forma exacerbada. E sim a gente trabalha questões assim para só paliativas, então vamos reutilizar, né? Vamos trabalhar nesse sentido assim, não no sentido de reduzir mesmo, né? De ir no cerne da questão que é a questão do consumo, né? Do consumo que acaba que gerando muito lixo. Não, vem numa forma paliativa, né? Então, essa é a visão pragmática, né? Uma visão totalmente utilitarista, né? Então, se a gente fosse numa trilha ecológica, né, para a gente trabalhar, quem tem essa visão
geralmente é pragmática, ela traz assim, o que ela traz de discussão numa trilha ecológica, né? Ela traria como que as espécies ali, né, que estão sendo observadas ali, de que forma que ela pode trazer de benefício para o ser humano, né? De que forma que a gente pode explorar aquela área ali, né? De que forma que aqueles recursos podem beneficiar, né, a sociedade, né? Seja em busca de remédios, de alguma forma, né? Pode, de alguma forma, tem essa ideia utilitarista, como eu já destaquei, né? Então, por último, a gente tem a macrotendência crítica, que é uma macrotendência que a gente fala assim, uma visão de educação ambiental de forma socioambiental, né? Então, algo assim, é uma visão assim que ela traz assim é uma visão questionadora sobre a questão da relação ser humano e ambiente. Aqui há inclusão assim sim, né, dos aspectos sociais no ambiente, e como eu disse, é uma relação que também tem a questão do ambiente também, que acaba que interferindo na questão da vida do ser humano. Então aqui acaba se incluindo o ser humano no ambiente. Por isso que é uma visão muito importante, e que quando a gente acaba abordando esse tipo de visão, ela é uma visão transformadora, né? Porque a gente acaba trabalhando os aspectos econômicos, os aspectos sociais, os aspectos políticos, as questões éticas, né? Todas as questões, como a gente acaba incluindo o ser humano, a gente inclui também todas essas vertentes, todas essas questões, vamos dizer assim, sociais, que são inerentes do ser humano, né? Então, por isso que não tem como, né? Portanto, tem como a gente tratar meio ambiente sem tratar também dessas questões sociais que acabam implicando ali na questão não só da gestão do ambiente, né? Mas da preservação, da visão como se tem da natureza, né? Então, é uma visão muito importante. Então, aqui nessa visão, a gente trata, se a gente fosse numa trilha ecológica, a gente teria que colocar, né, essa questão socioambiental, as implicações e todas as vertentes da sociedade aqui, implicando nesse ambiente e vice-versa, né? Então, há uma questão assim que a gente trata bastante, traz a questão da igualdade. A gente sabe que o sistema que acaba agredindo o meio ambiente também é um sistema que acaba explorando o ser humano, né? As classes minoritárias, vamos dizer assim, né? Então, há muitas questões relevantes para serem discutidas aqui, problematizadas em relação ao meio ambiente, né? Uma estratégia assim que a gente acaba abordando bastante nesse sentido dessa macrotendência crítica CTS, né? Que é uma vertente também que surgiu de movimentos sociais e que agora a gente tem também a sua inclusão na educação. Então, esse CTS, né, Ciência, Tecnologia e Sociedade, e muitos autores incluem o A, né, porque há necessidade de a gente se destacar o ambiente, então fica CTSA, Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. E essa estratégia, né, essa proposta de ensino, CTSA, traz justamente essa visão de educação ambiental crítica, né, que se aborde as questões socioambientais, né. Então, a gente vê, por exemplo, esses temas socioambientais, eles são bastante abordados, né, nesse ensino CTSA, né? Então, a questão dos transgênicos é bastante utilizado como uma questão sociocientífica, né, utilizada para discutir, né, essa educação CTSA, quando a gente aborda uma educação ambiental mais crítica, né? Então, a partir dessas questões socioambientais, né, que são temas geralmente polêmicos. Então, são temas assim que a gente tem vários, são temas complexos. O meio ambiente, ele é complexo, a gente não pode tratar como algo simples. Por isso que quando a gente acaba tendo essa visão conservadora, pragmática, a gente vê que são visões assim que acabam limitando, né, a educação ambiental. Então, a gente tem que considerar o ambiente como algo complexo e que merece, assim, ser tratado no seu contexto de forma ampla, né, como ele é, né, o contexto social, contexto político, contexto econômico, e, enfim, todos os contextos ali que acaba interferindo nesse ambiente, né, então é importante essa visão crítica, ela vem nesse sentido, né, de nos trazer essa problematização para que haja realmente uma transformação da sociedade, né, a gente precisa conhecer o ambiente, conhecer o que levou as questões sociais, históricas do ser humano que levou o ambiente a estar como ele está hoje, né? Por que teve essa exploração, por que o nosso ambiente
o meio ambiente ele está da forma como está hoje. Então a gente precisa ir no cerne da questão, né? A gente precisa entender historicamente o que o ser humano fez até agora, né? Quais são as atitudes do ser humano, né? Que ele teve até agora, que resultou nesse meio ambiente como está hoje em dia, né? Então a gente precisa conhecer a questão histórica, todas as questões sociais que envolvem essa problemática ambiental, né? Para que realmente haja uma educação ambiental mais eficaz. Então, hoje a gente fala muito de educação ambiental nessa vertente crítica, nessa vertente socioambiental, né, que é muito importante para nós, para que haja, né, inclusive, a conservação, a preservação das unidades de conservação aí, né, que a gente vai ver, né, mais para frente.